principalmente na prática, dia a dia, a fim de que a gente possa, essa nossa oportunidade presente encarnatória, alcançar o objetivo que nos trouxe mais uma vez nessa oportunidade abençoada. É interessante quando o João leu aqui a questão do mal, né? Falando sobre o mal, e a nossa tema hoje é a luta contra o mal, né? E ele já começou, quer dizer, a metade da palestra já está organizada, só mais menos meia minuto. Mas nós vamos ver sobre a luta sobre o mal. É interessante essa questão do mal, né? E do nosso sofrimento, da nossa dificuldade aqui, que é perigoso a gente imaginar que a gente está aqui no planeta, nessa oportunidade, para nós pagar o que nós fizemos de errado. Nós estamos aqui pagando, nós erramos e pagando, esquecendo que todos nós somos criados simples e ignorantes. Então é natural que nós erremos desse processo que faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. Por isso Cristo não espera de nenhum de nós, do estágio que nos encontramos, espetáculo de grandeza que por hora nós não conseguimos dar ainda. E Jesus sabe dos nossos erros e entende as nossas reflexões, os nossos desvios das leis de Deus. Ele entende e sabe disso. As nossas quedas por vezes têm sido grandes, mas é cada vez maior o amor de Jesus por cada um de nós. Então é perigoso essa questão da gente imaginar que as nossas dificuldades aqui, nós estamos quitando as nossas dívidas, esquecendo, sim, que o planeta é de provas e expiações, a Bíblia de prefere chamar de reparações, mas nós estamos aqui para vencer a nós mesmos, vencendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nós não estamos aqui simplesmente a pagar. O perigo disso é a gente imaginar que as nossas dificuldades aqui vão nos quitar com a lei de Deus e nós desencarnamos, vamos ser felizes do lado de lá, ou na próxima encarnação. Não. Nós viemos aqui, aí a gente fala assim, pera, mas a doutrina do Espírito é causa e efeito da ação e reação. É sim causa e efeito da ação e reação. Se não fosse assim, a gente não teria nascido na Terra, nós teríamos nascido em Júpiter, que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, em Saturno, os seus anéis de Saturno, né? Hoje teria nascido num planeta melhor, quer dizer, a Terra é muito melhor que planetas primitivos, né? Cristo, nosso divino mestre, nosso diretor da nossa escola, né, nos acompanha e criou para nós essa escola há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, em que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás ele já era Cristo. Então escapa de nós o entendimento do nível do nosso diretor da escola. E por vezes a gente alimenta ansiedade, alimenta inseguranças, alimenta medo, alimenta antevendo situações que não vão acontecer, de o mundo acabar, ou de acontecer isso aqui, em virtude desse ou daquele governante, desse ou daquele país, esquecendo que nós nascemos com certeza em quase todos os países já do planeta, para a nossa evolução e a direção do nosso planeta, o nosso Cristo Jesus. Nosso Cristo Jesus nos asseverou a nós outros, meus irmãos, cada um de nós, vós sois deuses, brilhe a vossa luz, sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Jesus andava sobre as águas, vamos entrar no mérito aqui de como eliminar a ação da gravidade. Ele curava os leprosos, os cegos, os cancerianos, os cegos, curava a mulher hemorroísta em 15 anos de fluxo de sangue, curava o cego de nascença, 38 anos cego. E com certeza vai chegar a época que nós vamos curar nós mesmos. E ele falou isso, vós sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Então nós estamos aqui então, não para pagar o que nós fizemos de errado, porque a gente pode ter uma frustração, uma surpresa não grata. Nós chegamos aqui todos nós com as duas questões que nos imanta a nossa necessidade de aprendizado. Nosso orgulho e o nosso egoísmo. Todos nós temos orgulho e egoísmo. Basta de fazer uma autoanálise desse conceito com culpa. Nós não temos que tão prejudicial quanto a autossuficiência, a arrogância, a presunção, é a nossa culpa. O sentimento de um dia nós poderíamos falar aqui na lição Poder das Trevas, né? Nosso sentimento de culpa. Então, a primeira coisa para a gente, o Chico nos ensina, aquele que aceita a si mesmo está preparado para perdoar os outros. O que é aceitar a si mesmo? Eu sou assim mesmo no mundo, meu sobrinho é curto, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não.
nos aceitar como efetivamente nós somos. É interessante demais isso, mas nós somos criados ponto. Nada mais pode impedir, nem ninguém, impedir do que nos está reservado, com felicidade sem mescla. Nós vamos alcançar um estado um dia de espírito puro, sim, iniciar um outro processo depois de espírito puro para espírito Cristo, fazendo parte de uma comunidade da qual Jesus faz parte e criou o nosso planeta há 4,5 milhões de anos atrás. Esse tempo já é o espírito Cristo. Então, nós somos criados por Deus, e o nosso projeto de aprendizado não é de um homem, não é de A, B ou C, desse ou daquele governante, de quem quer que seja. Nosso projeto é de Deus. Deus que nos criou pelo amor dele, a cada um, para dividir conosco a sua herança espiritual, e nada, repetindo, pode nos impedir de alcançar esse estado de felicidade sem mescla, para a qual nós devemos nos empenhar, sim, a fim de sermos merecedores. Não, merecedores todos nós já somos. A gente não tem o que merece. Fulano tem o que merece. Não, está aqui na lição do irmão. Nós temos o que nós necessitamos. Nós temos as dificuldades que nós necessitamos. Mas eu fiz assim errado, agora estou pagando. Não, eu estou aprendendo a não fazer mais isso errado. E não quer dizer que nessa agora eu vou quitar as minhas condições de erro, não. Voltando à questão de novo de Jesus entender a nossa condição de erro, que faz parte do nosso processo de aprendizado, de acerto, de evolução. O que cabe a nós agora nesse momento especial, em que a gente tem a bênção de poder estar vivenciando, né? É um momento em que está sendo já carimbado o nosso passaporte de retorno de novo a essa terra, para uma nova continuação da nossa experiência de evolução. Nós podemos citar aqui a questão dos exilados de Capela, né? Muitos de nós sabemos, né? Que Capela é o sol entre o telescópio Hubble, como eu já falei aqui de outras vezes, já cadastrou, mas identificou 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões de sóis, cada sol com o seu cordeiro de planetas. Então nós temos trilhões de salas de aula igual ao nosso planeta Terra. Vamos ficar preocupados que a Terra vai acabar, mesmo porque é um projeto, uma construção de Deus e tem limite. A nossa insapiência, a nossa ignorância chega até um limite. A gente querer saber, a gente pega o caminho da luz, que o sufrágio do Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, quando ele fala do avanço dos muçulmanos. Vamos aqui condenar nem entrar em métodos de nenhuma religião, um aspecto de Deus, mas porque Maomé, está lá nos explicado, nasceu para ser um colaborador de Jesus, trazendo o mundo árabe para a cristianismo. Levou a ele a criar um outro tipo de ensinamento de aprendizado, não nos cabe aqui julgar. Mas chegou um determinado ponto em que os muçulmanos foram adentrando a Europa, consumindo a África, matando e pilhando tudo na África, depois Portugal, Espanha. Quando ele chegou na França, um pequeno general estava no caminho da Rússia, Carlos Martel, um pequeno exército, impediu que eles continuassem, porque não era para chegar na França, que depois entraria na Inglaterra, na Itália, e a Europa se tornaria muçulmana. Não quer dizer que nós somos melhores que os muçulmanos, nada disso. Mas é que o cristianismo tem do nosso Cristo, não, de novo, repetindo, Maomé foi preposto de Jesus, foi enviado por Jesus para fazer o trabalho dele, como os apóstolos, como outros espíritos mais evoluídos. Nós podemos citar N espíritos aqui evoluídos, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Luz, por que não Espírito Jovens, por que não Newton, por que não William Crookes, por que não Einstein, entre outros espíritos que vieram aqui mais evoluídos, deixam a colaboração deles aqui, às vezes saem sem nem ser reconhecidos. Alan Turing, não sei se eu já falei aqui, mas eu fiquei uma dúvida durante um tempo, quem que inventou o computador? Eu fui saber nesse filme, não sei como é que chama o filme mais dele, computador, se alguém lembrar aí, mas durante um momento eu pensei que foi Steve Jobs inventou o computador. Não, ele inventou o PC, computador pessoal. Foi o Bill Gates. Não, o Bill Gates inventou o software do Office, né? Uma maravilha, né? Quem que inventou o computador? Nesse filme, Alan Turing, um inglês que inventou um processo de decodificação das mensagens dos nazistas, que impediu que a Segunda Guerra continuasse. Foi essencial para o fim da Segunda Guerra. Nunca foi reconhecido pela monarquia inglesa, pelo pessoal inglês lá, porque ele tinha uma limitação e foi desconsiderado todo o trabalho que ele fez.
por essa limitação, ele acabou atentando contra a sua própria vida. Mas Alan Turing, então, ninguém sabe. Se a gente perguntar por ideias, eu acredito em nome, muitos de nós não sabiam desse filme que veio trazer à tona, né? Então são espíritos, né, meus irmãos? Com mais experiência do que nós, não são melhores do que nós, são mais inteligentes, têm um ensinamento, um direcionamento filosófico, religioso, moral maior do que o nosso tem, são mais velhos, tiveram mais encarnações, ou optaram por decisões melhores que as nossas. Continuamos sendo filhos de Deus, enfadados em felicidade celeste, que ninguém nem nada pode vir. Estamos hoje no nosso melhor momento. Que hoje, depois de várias reencarnações, primeiro nós nascemos num país, coração do mundo, pátria do Evangelho, dizia Humberto de Campos, né? E podendo fluir no ensinamento religioso, que é filosofia e ciência também, que nos abre como farol as possibilidades do nosso entendimento do que fazer da nossa vida. Onde, de novo, voltando no início do perigo da gente achar que sofrendo nós estamos nos lidando, nós chegamos aqui, todos nós, com um nível de egoísmo e orgulho, num determinado nível. Nós não viemos aqui para sofrer. Tem gente que fala, espírita gosta de sofrer. Espírita não gosta de sofrer, gosta de sofrer masoquismo. A gente vem aqui para fazer melhor. Então, nós devemos voltar para a espiritualidade quando aprouver a Deus, nos chamar de volta, de acordo com o nosso planejamento, que a maioria de nós participou desse projeto. Quando a gente voltar menos orgulhoso, menos egoísta. Esse é o nosso fanal, é o nosso objetivo nessa encarnação presente. E para isso a vida nos dá todos os dias inúmeras oportunidades, a começar dentro da nossa casa, onde a gente, não por acaso, nasce, forma família, casa, tem filhos, tem netos, tem pais, tem irmãos, tem cunhados, e não por acaso nós estamos ali, nós estamos reencontrando os nossos parceiros das nossas atividades por vias erradas, por vias certas, por vias conjuminados em desacordo, em sistemas prejudiciais aos nossos irmãos, renascendo agora para fazer diferente, fazer melhor. Nesse momento especial que nós estamos, então, nós não temos a última chance para carimbar o nosso passaporte de volta ao planeta Terra. Um planeta já excepcional. Nós temos a luz elétrica, nós temos o ventilador, nós temos o óxido, nós temos a parede de Cibalena, que a gente não conhece, né? Não existe mais nada. Pois não, pessoal, pararam uma Saveiro, bem na porta da garagem da piscina aqui da frente. É de alguém de vocês? Uma Saveiro branco, robusto. É porque eu preciso tirar lá, porque não consegue entrar na garagem. Não é ninguém de vocês aqui? Mas ele está abordando a Cibalena, né? Aí o pessoal, o que é? O pessoal tem, né? Hoje não tem mais, acabou. Deus Albino, né? Melhoralda tem. Deus Albino. Isso aí. Então, um planeta que tem automóvel, que tem internet, que tem WhatsApp, né? Nós ficamos aí 3 dias sem WhatsApp, parece que o mundo ia acabar mesmo, ninguém mais tem. O que eu vou fazer? Não tem WhatsApp. Da brincadeira à parte, né, gente? Tudo merecimento, a condição que nos habilitamos para receber tudo isso. Eu estava lembrando outro dia, hoje a pessoa opera o apêndice com 3 furinhos, né? Antigamente tinha que cortar aqui, do lado de cá, o apêndice ali. Tinha que cortar aqui, hoje você faz 3 furinhos, você tira a vesícula com 3 furinhos, você opera o menisco com 3 furinhos, que maravilha, vai chegar um dia que vai ser só um furinho, nem vai precisar mais, né? Então, olha que maravilha que nós estamos recebendo, e às vezes a gente se apega nas nossas. Ninguém vai desconsiderar o testemunho que cada um de nós está enfrentando aqui. Nós vamos comer a leviandade e desconsiderar a nossa luta, os nossos desafios, nossa dificuldade que nós estamos passando. Nós não estamos sozinhos nessa situação, em nenhuma dessas situações. Nós participamos do projeto da nossa reencarnação, aí ele tem a pergunta do livro dos Espíritos. Então, tudo está programado, não vou voltar um período. Está tudo programado, então, a nossa vida já está tudo certinho. Os Espíritos respondem que não, seríamos então marionetes, a gente não pode fazer nada, um fantoche na mão da sabedoria da vida. Não. As coisas principais, por exemplo, nós pedimos, por exemplo, a ter mais paciência. Aí fala, todo mundo faz assim, né? Está todo mundo querendo que haja paciência, né? Então nós pedimos mais paciência, outros pedimos para ter a coragem de perdoar, porque a gente sabe tanto que é difícil.
Por isso o Chico falou, aquele que aceita a si mesmo está preparado para perdoar os outros. E de novo, aceitar a si mesmo é nos colocar na posição de filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Não tem ninguém melhor ou em posição melhor do que a nossa por administrativo, um garoto de administração de diplomas, vocês não saem aqui não, diploma universitário, porque é melhor, porque é assim, porque é mais novo, porque é isso, porque nada disso. Nós somos irmãos, nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos no mesmo barco, e quem está tocando o leme desse barco é Jesus. Então, nós estamos na mesma situação. Agora, as nossas dificuldades, então, que nós estamos atravessando, são situações que o nosso aprendizado, nessa situação que nós estamos passando, meus irmãos, nós vamos aprender a ter paciência, nós vamos aprender a ter para esperar, que às vezes, ainda mais nesse momento de hoje, que tudo é corrido, tudo é para não sei, para agora mesmo, nós vamos aprender a esperar, nós vamos fortalecer a nossa fé, nós vamos fazer um entendimento, uma intimidade maior com Deus, porque quando as coisas ficam mais difíceis, a gente, aí sim, procuramos Deus, procuramos Jesus, nós vamos tecer essa intimidade, nós vamos passar a acreditar que Deus é misericordioso e infinitamente bondoso e misericordioso. Então nós vamos começar a viver de uma forma mais feliz já, embora as nossas dificuldades. Allan Kardec nos ensina que aquele de nós realmente interessado na sua melhora, interessado na melhora do dia a dia, não é amanhã, não é de hoje para amanhã, e com certeza não vai ser nem só dessa encarnação, mas aqueles de nós que se apresentam realmente interessados em melhorar dia a dia, nós vamos poder falar que melhor é essa, já encontra felicidade na terra. Ah, mas Jesus falou que a felicidade não é desse mundo, não é. Felicidade real, felicidade global. Você fala para o Bartolomeu na lição romântica do livro de Boa Nova, Chico Xavier, com o Espírito Gilberto de Campos, quando o Bartolomeu fala que quando Jesus falou que o reino dele não era nessa terra, ele se sentiu fortalecido, porque ele é só falsidade, é mentira, é ignorância. E Jesus apresenta a Bartolomeu e fala: você acha que eu teria vindo de meu pai sem a certeza de um dia implantar? Quando eu falei que o meu reino ainda não é desse mundo, mentira, que um dia eu vou implantar o meu reino nesse planeta, e vai mesmo. O planeta vai evoluindo também conforme nós vamos evoluindo. E o reino dele, o reino de amor, de fraternidade, de luz, que hoje parece uma utopia, ou é palavras vazias, não tem nada a ver, vai ser implantado mesmo, não vão ser cada vez mais felizes. A chegar num ponto, meus irmãos, um dia, né? Eu achei interessante também, quando a gente pega a lição, o sermão das bem-aventuranças, dada na sexta bem-aventurança, quando Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É que a gente vai entender isso. Limpos de coração verão a Deus. Como é que nós vamos ver Deus? Nós vamos ver Deus quando estiver limpo. O que é limpeza de coração? Limpeza de coração, quando a gente eliminar de nós a malícia, eliminar o julgamento, eliminar a censura, eliminar o julgamento, a má vontade para com as pessoas, nós vamos ser limpeza de coração, como as Escrituras que Jesus falou: deixai vir a ver as minhas criancinhas, que o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham, com a simplicidade, com a verdade, com a crença. Isso é limpeza de coração. E aí nós vamos ver a Deus. Como é que a gente vai ver a Deus? Aqui na terra. Nós vamos ver a Deus nas flores do caminho, no perfume das rosas, no barulhar das árvores do lago de Genezaré, entre Jesus e o mar. Nós vamos ver a Deus num abraço entre amigos, num aperto de mão, numa criança, no nascimento de um filho, de um neto, num casal, num romance de um casal. Nós vamos ver, passar a ver no nosso dia a dia a Deus dessa forma. Não vamos precisar morrer e ficar igual a Jesus para ver a Deus, podemos ver agora. Kardec nos abençoou isso, meu irmão. Aquele de nós realmente interessado na nossa melhoria já encontra felicidade aqui. Então, e a felicidade para além das questões materiais, embora a relação secundária mais importante das questões materiais. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Somos convidados a conviver com pessoas de diferente tipo de ser, diferentes comportamentos e ideias. Não prejudiqueis ou vamos ofender nenhum deles, porque somos convidados a conviver. Então, meus irmãos, nós vamos ver agora aqui, entrando na questão específica da luta contra o mal, que nós vamos ver aqui, é do livro
Vinha de Luz, fotografia do Chico Xavier pelo Espírito Diamante. A lição chama a luta contra o livro Boa Nova, fotografia do Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. A luta contra o mal, aqui é o mal com L, mas não é o mal como substantivo. A gente não pode encarar o mal como substantivo, né? Porque, como tudo é criação de Deus, se existisse o mal como existe a bondade, como existe a caridade, seria também criação de Deus. Deus não criou o mal substantivo, né? Seria mais o mal comum, que é a relação nossa com o nosso próprio Deus e com a nossa fazer dele, que porventura a gente desvia, desatina, depois nos passamos a ser vítimas do nosso próprio desequilíbrio. Interessante isso. Quando Nicodemos pergunta a Jesus por que ele se deixou crucificar entre dois ladrões e o dito bom ladrão, e Jesus se volta a Nicodemos numa outra conversa na espiritualidade e fala: Nicodemos, não julgues precipitadamente a tragédia de irmãos nossos. Jesus falando para Nicodemos, de irmãos nossos, de irmãos dele também, que você não conhece a história desde o princípio. Você não sabe o quanto ele se conteve e segurou até ceder o instinto do roubo para poder roubar, depois se tornar vítima do seu próprio desequilíbrio. Como é que Jesus cita um ladrão? Vítima do seu próprio desequilíbrio. Aí nós vamos falar, mas aí tem aquela questão do homem que escapa da justiça do mundo, escapa da justiça de Deus. Realmente não. Só que Deus é justo sim, mas até a justiça dele está envolvida pelo amor de Deus. Porque nós somos frutos do amor de Deus. A nossa essência é o próprio amor de Deus. Por isso que quando a gente erra, quando a gente atenta contra as leis de Deus, a gente se sente mal. A gente se sente incomodado. A gente sente, fala, poxa, eu pisei na bola, eu exagerei muito. Uma reunião de família, principalmente, né? Às vezes quando alguém nos cutuca no nosso querido, sempre tem um que sabe, qualquer. Quando você olha, você fala, nossa, né? Isso não teria que escapar, que a gente chama, né? E cutuca no seu querido. A gente às vezes quer devolver a ofensa também, né? A gente quer devolver a ofensa, e isso é que vai nos fazer vítima do nosso desequilíbrio, ao invés de ter na oportunidade dos nossos testemunhos, a oportunidade de demonstrar nossa fidelidade a Deus, de demonstrar nosso interesse sincero em querer melhorar. E por isso nós temos isso a vida toda, né? Em toda situação. Então esse mal, então, não como substantivo, mas mal de nós, todos os seres humanos, né? Ele vai falar aqui, o Humberto de Campos cita, que numa conversa na relação de Jesus, nós vamos falar aqui de alguns espíritos obsessores, mas depois nós vamos poder trazer para o nosso dia a dia. É uma situação que ele vai listar aqui, que é importante para a gente ver, na ligação de Tadeu, que era o apóstolo de Jesus, com os espíritos obsessores que obsidiavam as pessoas da época de Jesus. É isso que conversa com Jesus. Mas nós vamos poder linkar isso no nosso dia a dia e aprender essa necessidade que Jesus vai falar para Tadeu de ter e como lidar com esses espíritos no nosso dia a dia também, nos nossos interrelacionamentos. Porque esses nossos relacionamentos é que vai determinar, cada um de nós, o nível de orgulho e de egoísmo que a gente está alcançando ou baixando de nós mesmos. E esse, como ele vai falar aqui, é a importância capital e mais profunda e essencial na nossa vida. Por isso, voltando de novo à questão do perigo, eu posso achar que a minha dificuldade que eu estou enfrentando, o meu testemunho está me quitando para a lei de Deus, e eu vou ser feliz quando desencarnar na próxima encarnação. Nós vamos ser felizes sim, um dia, felicidade completa e sem essa. Mas quando eu estiver vendo em cada irmão meu, cada companheiro, cada amigo, um verdadeiro irmão, filho do mesmo pai, independente do sobrenome, que transitoriamente são alternados hoje, para que a gente possa reencontrar aqueles amigos, afetos e alguns desafetos, para a gente aprender entre eles e com eles essa vitória sobre nós mesmos, vitoriando sobre o nosso orgulho. Muito bem. Então, o Humberto de Campos fala que os apóstolos ficavam muito impressionados quando Jesus alcançava ou tratava alguém com um espírito obsessor, e eles ficavam impressionados como Jesus conseguia, com amor, com palavras de carinho, retirar o espírito obsessor e livrar a pessoa. E ele fala que dentro deles, Tadeu é o que mais se impressionava. Que Tadeu pensava, né, por que Jesus ficava maravilhado quando alguém, então, um obsidiado, dava um alívio, um sentimento de alívio, assim, ficava impressionado como que Jesus conseguia fazer isso para as pessoas obsidiadas, né?
E teve um dia em que, nos dias que tivemos, Jesus com Tiago e João se afastaram para Filipe de Cesaré de Filipe, da cidade, e o Tadeu foi procurar uma senhora que estava com um obsessor, estava muito desequilibrado. E por mais que ele tentasse ajudar essa senhora, tirar esse espírito da condição de obsessor dessa senhora, ele não conseguiu. E ela só foi libertada quando Jesus chegou à noite para os outros apóstolos, e aí com todo o carinho, com toda a condição de convencer o espírito que estava obsidiando a senhora, ele afastou dela e pôde libertá-la dela dessa condição. E o Tadeu então pensou, né, porque ficou impressionado, por que ele não deu conta? Por que Jesus não automaticamente passava dos apóstolos essa condição? Então eles iriam tirar, seria no nosso caso, as nossas reuniões mediúnicas aqui, esclarecer os espíritos obsessores, e acabaria o entrave dos espíritos daqueles contra os ensinamentos de Jesus e dos espíritos obsessores, né? E cessando os combates. E aí, eu queria conversar com Jesus sobre isso. Então, num determinado noite lá, Jesus estava sozinho, Tadeu chegou, né? E se prontificou a Jesus, se colocou a Jesus esse pensamento dele. Aí Jesus chega e fala assim: Tadeu, qual que é o objetivo da sua vida? Olha que coisa. Aí a gente pode começar a entrar para nós também, para nós outros também. Qual que é o objetivo da sua vida? Por que você está aqui, Tadeu? Ele fala, inspirado na hora, fala: Senhor, eu estou aqui para me instalar o reino de Deus no meu coração. Olha que coisa. Eu estou aqui, aí se abre para todos nós, para instalar o reino de Deus no meu coração. E Jesus fala ainda: mas então, se você está ainda precisando fazer um trabalho de instalação do reino de Deus no seu coração, por que exigir isso dos nossos irmãos antes de você conseguir isso? Aí Jesus continua, né? E fala: todos nós somos irmãos, estamos nessa mesma condição, não devemos querer isso só para nós, Tadeu. Nós também precisamos disso. Aí Tadeu pergunta ao Cristo: Senhor, mas esses espíritos obsessores são nossos irmãos? Olha que coisa. E Jesus responde: Tadeu, tudo é criação de Deus, tudo é fruto do amor de Deus. São nossos irmãos, e aqueles que estão hoje na lama de desencanto, do erro, um dia se alçarão à luz da libertação, porque são filhos de Deus e haverão de conseguir isso, né? E depois, Tadeu pergunta a Jesus, né, por que ele então não convoca todos os espíritos obsessores e transforma eles nas verdades dos céus? Olha que coisa interessante, a pergunta interessante. Por que nos chama todos os espíritos obsessores e ignorantes, talvez muitos que nós estaremos nessa vida também, né, e transforma tudo para o bem, né, para a verdade do céu? E Jesus pergunta a Tadeu: por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz isso? Será que o nosso coração, nós temos no nosso coração uma bondade, uma quantidade de amor pelos nossos irmãos maior do que Deus? Olha que coisa. Seria o caso de questionar também. E Jesus vai falar então, né, que na realidade esse trabalho é um trabalho de aquisição nossa. Nós estamos nos habilitando através do esforço nosso, como o Kardec falou, que a gente encontra a felicidade aqui, que é uma verdade. Nós estamos nesse esforço nosso de cada dia para melhorar, e aqui a gente de novo pode elencar de que maneira a gente consegue isso, quando Jesus fala que resume toda a lei dos profetas, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Como é que a gente pode amar a Deus acima de todas as coisas? Às vezes a gente vê isso também e a gente se perde um pouco, porque a gente não sabe por que eu vou amar a Deus, né? Então a gente acaba deixando, não se questionando mais. Mas nós achamos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo o sacrifício mais agradável a Deus. Vai e reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está caminhando com ele. Olha, meus irmãos, como é que nós estamos com a faca e o queijo na mão? Não é fácil, porque nós somos orgulhosos e egoístas. Não temos que ter culpa disso. Todos nós que estamos aqui somos orgulhosos e somos egoístas. Basta alguém discordar da gente, basta alguém, não vamos entrar no mérito, né? Importar em alguém diferente da gente, né? Basta alguém torcer por um time diferente do nosso, né? A gente já levanta e cria problemas, né? A gente ainda não aceitou, vamos fazer uma brincadeira, a gente não aceitou que a outra pessoa tem uma outra vida, um outro ensinamento, outras aquisições diferentes da nossa. Nem nós mesmos sabemos da nossa vida desde o princípio. Quando Jesus fala para Nicodemos: não julgue pelo ladrão,
Não julgues precipitadamente a tragédia de irmãos nossos que não conhecem a história desde o princípio, nem a nossa, nós estamos em condição agora de conhecer profundamente desde o início. Então a gente tem dificuldade de aceitar que a pessoa pensa diferente. Dentro da nossa casa, meu filho, minha filha, Deus netinho, agora os netinhos não estão pensando, não, mas quando pensar e meu bem, quem for que seja, vai ter que pensar como eu, não. É lógico que nós não vamos também extrapolar para um desconcerto do certo e errado, porque a certo e errado sempre foi certo e errado, né, meus irmãos? O bem e o mal, aqui o mal entre aspas, sempre foi o bem e o mal. Não é porque a pessoa, não estou condenando ninguém, mesmo porque eu não estou em condição de condenar ninguém, não julgueis ou não julgueis nunca. Então não estamos julgando, mas se alguém achar que usar o ópio, usar a heroína, usar o vício da droga para sentir feliz, ele está certo, a gente vai respeitar, se puder de alguma forma ajudar para a pessoa se livrar disso, a gente vai tentar, mas nós não vamos julgar e achar que nós somos melhor, porque todos nós estamos passíveis disso. Né? Se alguém atenta contra a sua própria vida, precisa, né, meus irmãos? Nós estamos no setembro amarelo aí, que é interessante, muito interessante, porque hoje a menina fez uma palestra lá na nossa casa, lá, a Minéria, que é ativista na U. O maior índice de suicídio hoje, ela fez a palestra quarta-feira passada lá, primeiro lugar são os idosos. Eu falei, poxa, aí eu fiquei preocupado, porque eu sou idoso, né? Eu já passei dos 60, eu falei, preocupado de se sem brincar, mas, poxa, né? Mas realmente é difícil, porque a gente vai ficando limitado organicamente, o nosso corpo não vai respondendo mais com menos vitalidade, mas a gente tem uma experiência também que o jovem só vai ter quando for idoso também, quando passar por tudo isso, não. Você não ganha experiência e serenidade sem passar pelas dificuldades do aprendizado, né? Mas é o maior índice esse. Depois ela coloca aqui, entre os jovens, em segundo lugar, são os jovens de 14 a 29 anos. Jovem de 14 a 29 anos está em segundo lugar no suicídio, no auge da sua perspectiva, das suas possibilidades, aliás, de conquistas, de transformação, de paz, de serenidade. Aí chega a doutrina para nós, que não nos faz melhor do que ninguém, por sermos espíritas, mas nos trazendo um farol para iluminar a nossa vida, começar o próprio entendimento de você atentar como sua própria vida. Se a gente tem um problema na nossa vida de 0 a 10, se você tirar a sua vida, esse problema vai passar para 1000 ou 10.000. Porque nós vamos complicar, apesar do que mesmo aí, nós vamos poder ver, que aí recentemente eu reli, eu tinha lido há muito tempo e ainda tinha ideia. Interessante, tem um livro, gente, vocês, o livro da Ivone Pereira, né, Memórias do Suicida. Eu tinha lido ele há muito tempo atrás e ainda ficava com a ideia do corpo ser carcomido pelos vermes, no caixão, do papai. Aí eu fui ler aquilo, é interessante, na época eu li, eu era bem, muito tempo atrás. Agora você vê que os espíritos que vão se realmente arrependendo de ter feito, é levado em conta toda a situação que levou a pessoa a tirar a vida. A misericórdia de Deus está sempre presente. Não tem ninguém apontando o dedo e condenando e mandando para o inferno aquela, de vez em quando o inferno existe, né? Mas tem a misericórdia em volta de tudo. Então aqueles que estão realmente interessados em se arrepender e querem reparar o que fizeram, são encaminhados para instâncias de saindo do umbral de dificuldade lá, de uma situação de cidades com muita dificuldade, sem luz, sem mau cheiro, sem uma série de dificuldades que estão ali. Tem sim, porque não porque Deus está castigando, Deus não castiga ninguém, mas porque eles se aventaram a chegar nessa condição sendo vítimas de seu desequilíbrio, né? Mas quando eles chegam lá, eles vão depois sendo recorridos e enviados para outros hospitais melhores, com mais condições, e vão sendo amparados. Eles se sentem, aquele que se atirou na frente do trem, como o Divaldo falou, aquele que bebeu o veneno, deu tiro no ouvido, eles vão sendo, eles de vez em quando têm aquela sensação como se fosse acontecendo de novo e sente a dor, mas chegam os espíritos que trabalham nessa área, ordenados por Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e chega a ter eles, fala, meu irmão, já passou, você não está sentindo mais, falando do suicida. Então, gente, Memórias do Suicídio, esse livro ficou 40 anos engavetado sem a FEB querer publicá-lo.
pela condição de amadurecimento espiritual de nós outros, para a gente poder depois ter a possibilidade dele. Memórias do Suicídio e Bônus do Amaral Pereira, que foi suicida uma época, em Camilo Castelo Branco, que é o poeta português, que é o espírito de Joguera, que também foi suicida. É muito interessante. Então eles chegam, os suicidas, e comentam, falam, consolam eles, calma, né? Já passou, então ajuda eles, depois eles vão estudar, eles vão para escolas de estudo lá, vão preparar de que maneira, na próxima oportunidade, eles vão poder vencer a ânsia de novo de tirar a vida, que já está dentro deles. Então é uma maravilha. Então a misericórdia de Deus está sempre presente. E falando na questão que eu falei aqui, que eu quero ligar com vocês, de respeitar o pensamento dos outros, eu estava fazendo uma palestra na outra casa, na minha inglês, falando esse negócio assim, de se respeitar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem gosta de piqui aqui? Eu pergunto agora aqui, quem gosta de piqui aqui? Nossa, eu permito, é bom. Eu também estou nessa. Quem gosta? Então, você também gosta, Bruno? Então, eu tenho uma vizinha minha lá assim, que quando a gente faz piqui em casa lá, o apartamento dela é embaixo, assim, a Rúbia fala que sai de casa porque ela não aguenta o cheiro. Quando ela entra no elevador, eu falo assim, não é uma brincadeira, tudo bem, nada a ver, né? Porque não gosta de piqui, né? Mas eu falo assim, questão de você respeitar. Eu gosto de piqui pra caramba e aprendi em Brasília, que é do Cerrado, né, de Goiás, mas o melhor piqui de Montes Claros, hein? Vou comprar de Montes Claros lá, eu não conheço. Mas o cavalo de Montes Claros era carnudo, né? Eu não comia essas vezes no comecinho assim, que esse negócio de carnudo eu mordi e enchi a boca de espinho. Mas hoje a gente come e é comigo. Então, é questão de ponto de vista, né? Que não tem nada a ver, cada um pensar diferente do outro. Bom, nós paramos aqui então, porque que Jesus, que Deus não converte todos eles. Ele fala que abraçar o irmão, que as dificuldades que ele enfrentar durante essa convivência com os irmãos, ele sempre amar e ver em cada um irmão. E depois, né, ele fala também que o importante, Jesus falando com o Tadeu, o importante é a nossa transformação, a nossa conquista de valores, né? Cada um para si, Deus para todos, individualismo. Mas assim, o caminho que nós temos que percorrer é o caminho nosso, é o caminho, é nosso plano de ser que percorrer. Aquela mensagem muito bonita, não é espírito, não cara, eu falo não ser espírito, mas é muito bonito que quando só tinham as pegadas na areia, Jesus estava nos carregando, na realidade, ele devia ter as patas dele, que ele está dando o braço e nos apoiando, né? O caminho é nosso, até porque, através de nós trilharmos o caminho, nós vamos consolidar a virtude que nós pedimos lá em cima, de paciência, de perdão, de altruísmo, de humildade. Nós pedimos isso. Então, nós estamos passando aqui que nós pedimos, nós merecemos tudo de bom. Então, é interessante aí falar assim, está no nosso livro do Espírito. Mas nós participamos da nossa encarnação, eu ia pedir isso que eu estou passando. Nós temos outro entendimento de lá. 80, 90, 100 anos de lá é um piscar de olho. Mesmo porque nós somos eternos. Ninguém pode tirar isso de nós. Nós somos seres eternos. Uma vez criados, nunca mais estaremos desfeitos da nossa possibilidade de individualidade. Por isso que a gente não pode antever, não pode imaginar as bênçãos que estão nos resguardadas, guardadas para nós outros. Nós não podemos imaginar o que seria uma bênção do lado de lá, como nós já vimos aqui, como a gente pode ver Deus, né? E uma bênção do lado de lá, prazer do lado de lá. O que seria? Viajar para Júpiter, fazer a excursão aos anéis de Saturno, lá no Saturno, né? Voltar um pouquinho no tempo, voltar à época de Jesus e ver como é que pode, vai depender, sempre vai poder voltar, né? Porque se a gente gastar complicando também, é melhor a gente voltar, né? Eu estava conversando com a amiga esse final de semana, cara, sem gente finíssimo, mas eu conversando com ele, né? E ele falando eu conversando com ele, católico, aí a gente conversando, ele fala, ele não sabia que era espírito, por exemplo, o espiritismo, por exemplo, eu não concordo com o espiritismo, porque assim, eles falam, aí quando antes de continuar, eu falei, vou falar com o seu espírito, eu depois ficar sabendo. Falei, eu Florinha, eu tinha pedido de Florinha com o seu espírito. Não, tudo bem, mas eu não concordo, porque esse negócio de outra vida, né? Eu queria saber o que eu fui de outra vida, né? Seria muito mais fácil, se eu soubesse o que eu fui de outra vida, eu saberia como é que eu deveria agir. Aí eu falei assim, não vou falar para ele, porque meu amor sabia da outra vida, porque eu não vou entrar no método, eles não vão discutir religião aqui, né? E se eu soubesse isso, eu falei para ele, eu pensei, falei, Bolinha e Mônica, né? Se você, suponhamos não você, mas suponhamos um casal de irmãos
que o pai morreu, a mãe morreu, deixou ainda uma fazenda de herança, um dos irmãos matou o outro, para ficar fazenda sozinho, depois renascem juntos, como é que você vai querer saber disso? Como é que você vai conviver com isso? Se você matou muita gente para roubar as pessoas, ficar com os bens da pessoa, ficar com as mulheres, de outros amigos, não sei o quê, como é que você vai conviver com isso na rua do dia a dia? Né? É uma a misericórdia, de novo, a misericórdia de Deus, de novo, o amor de Deus apaga de nós a lembrança nossa para que a gente, como se fosse a primeira vez, né? E a gente investir nisso, para de novo renovar o nosso passaporte para cá. Né? Mas eu não comentei com ele não, e falei, não, mas é importante também ser bom, né? Eu falei, não tem problema, minha esposa também é católica, é carismática, né? Eu vou com ela também, não tem problema, é importante ser bom. Né? Um dia que eu fui na igreja dela, né? Eu fui chegando na igreja, estacionei o carro, ela entrou, né? A primeira vez que eu fui na igreja, quando eu estava entrando, eu falei, senhora, você vai levar o ofertório, né? Eu nunca tinha ouvido falar, né? Aí eu falei assim, olha, você é carteira, que é ofertório, você vai me desculpar, eu posso até levar, mas eu estou sem a carteira aqui, eu vou lá botar, né? Ela falou, não, por quê? Eu falei, é ofertório? Não, você vai levar um negócio, você leva lá no carro. Eu levei mas não peguei a hóstia, não, mas aí isso não tem nada a ver, o importante é ser bom, e a vida é tão sábia, que nos dá essa possibilidade todo dia. Alguém no trânsito te ofende, o outro no açougue passa na frente, o outro no supermercado erra no troco, a gente tem sempre essas coisas, e lá dentro da nossa casa, às vezes a gente entra em um conflito natural, nós temos, a vida é tão sábia também, que pega uma pessoa que viveu a vida inteira numa outra família do outro jeito, pega o outro aqui de outra família do outro jeito e põe para morar junto e dormir no mesmo quarto. Tem que dar uma pessoa mas é tão bom, né, que a gente até nisso a vida também vai nos ensinando, você vai olhar para a parte na mão do outro, você tem filhos te observando, então calma, né? Tudo está tudo certo, Deus, né? Deus acima de tudo mesmo, que misericórdia. Muito bem, então, ele fala então para já encaminhando com o encerramento aqui para Tadeu, né? Que eu falo aqui que a gente tem que fazer a nossa condição de virtudes, porque ninguém vai perguntar sobre o que Deus fez ou deixou de fazer, vai perguntar o que nós alcançamos. E para encerrar, né, ele fala, o importante, meus irmãos, como o Tadeu falou aqui, é instalar o reino de Deus no nosso coração. A maneira da gente convencer, que ele fala aqui, os espíritos que estão obsidiando alguém a se retirar, que Jesus tinha, é ter o reino de Deus dentro de nós mesmos. Como é que a gente tem esse reino de Deus? Buscando essa compreensão, buscando evitar de falar dos outros, de condenar os outros, de censurar, de ofender, de prejudicar, aprendendo a perdoar. E quando a gente começa nesse trilho, a gente não quer sair dele, mas é igual fazer exercício, quando você começa a ser, você acha tão bom caminhar, né? Você sente falta. Então, a gente quando começa também a entender, não é que nós somos melhores do que não é isso não, é assim, você deixar, você entender que o embate, perde e ganha entre um e outro, os dois sempre perdendo, ninguém sai ganhando. E às vezes uma palavra maldita, mal pronunciada, você pode complicar a sua vida o resto da encarnação, talvez. Você não sabe o que a pessoa pode fazer daquilo que você está falando para ela, e você depois é responsável por isso. Então, vamos num momento desse, como o Chico fala, quando você não souber o que fazer, faz uma prece. E depois encerrando, nós já caminhando para o encerramento aqui, né, quando ele fala, no final, ele fala que para destacar a importância, agora, para destacar a importância desse esforço nosso para instalar o reino de Deus em nós, ele cita Lucas, capítulo 11, versículo 23, 24 até 26, né, quando ele fala que quando o Espírito sai do homem, ele anda pelo deserto árido, buscando e não encontrando, ele fala, vou voltar para onde eu saí. E aí eu levo mais 7 espíritos piores do que ele, e a condição desse homem vai ser pior do que era antes. Eu li isso aqui para pensar que isso. Né? Quando o homem sai, o espírito, o obsessor sai do homem. Tudo bem, ele sai do homem. E aí ele anda por desertos áridos, por caminho. O que é caminho árido? O entendimento aqui é caminho, ele anda procurando Deus, porque ele é um espírito obsessor, ele está fazendo as coisas contra a lei de Deus. Ele está procurando Deus.
Ele procura, mas não tem como ele achar esse Deus que ele está procurando. Ele fala, vou voltar de onde eu saí. Aí ele volta e acha a casa adornada e varrida. O que é isso? Casa adornada e varrida. É uma casa superficialmente limpa, adornada, bonitinha, varrida, e ele chega e volta e acha bom dar daquele jeito, vai lá chamar mais 7 amigos dele para entrar nessa casa, eles vão habitar e ficar juntos. E aí a condição desse homem vai ficar pior do que ele estava antes. É isso que Jesus está falando. E aí, essa passagem aqui, né? O último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Com essa passagem aqui que Jesus fala lá no sermão dele, né, ensinando a importância da gente estar lá em mais o reino de Deus, né, todo mundo que estudou percebeu então que com os espíritos obsessores também não vale só a palavra, que você fala, você tem que ter o sentimento de irmandade, o sentimento fraterno. Se você falar, para encerrar agora, ficar um minutinho só, para a gente convencer um espírito auxiliando alguém, aqueles que estão no trabalho mediúnico de esclarecimento, você tem que falar realmente vendo ali o irmão seu, os seus irmãos, seu filho, seu pai, seu irmão, com sentimento. Dessa forma você convence ele. Né? E você convencendo ele assim, com esse sentimento de amor, a gente vai passar a estar instalando esse reino de Deus em nós. E assim nós vamos viver melhor, nós vamos conviver melhor. Meus irmãos, mais ou menos isso, então, que a gente gostaria de estar falando com vocês, agradecer acima de tudo, primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, pelo convívio, pela lembrança dos ensinamentos de Jesus. Agradecer a casa, né, pelo carinho sempre, né, sempre um privilégio poder estar atendendo o convite de vocês aqui, pela oportunidade de cada um de vocês também, pela paciência e pela oportunidade de estar podendo juntos lembrar a passagem de Jesus, nosso mestre amado, de cada um de nós. Ele nunca nos abandona, ele nunca está longe de nós, não vai voltar, porque ele nunca saiu. Muito obrigado, Deus nos abençoe sempre.